Bom dia, pessoal. Para quem está chegando, só um momento. Espera aí, pessoal. Eu estou organizando só minha câmera aqui. Só um minuto. Só um minutinho aí. Deixa eu ver quem chegou. Quem chegou, pessoal, vai colocando aí o nome no chat, tá bom? Igual vocês já sabem, né? Coloca o nome. Só um minutinho que eu tô só posicionando minha câmera aqui. Ela vai ficar um pouco diferente hoje. Porque... Olá, bom dia. Porque eu quebrei o meu suporte agora. Acabei de quebrar. Tá, deixa eu mexer um pouco mais aqui no ângulo. Aí, acho que tá bom. Tá? Pessoal, bom dia a todos. Deixa eu ver quem já chegou. Isso aí. Nós vamos... Lembrem de colocar o nome aqui. Isso. Com a série também, evidentemente, a gente vai conseguir localizar vocês sem ser pela série, mas coloca com a série na frente que fica mais fácil. Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Beleza? Tudo bom? Belezura. Deixa eu ver aqui quem foi que o Danilo falou. Pedro Nunes. Pedro chegou? Pedro Nunes? Não, né? Ainda não. Era Gustavo, Matheus, Pietra, Bianca, Ana, Isadora, Aline, Júlia, Lorenzo, Pedro, Júlia, Rânia. Tá com sono, Rânia? Faz parte. Olha só, pessoal. Deixa eu organizar para vocês aqui como que vai acontecer hoje. Eu vou realizar algumas atividades com vocês. Na verdade, são as atividades discursivas que eu vi que elas são um pouquinho mais complicadas, nem tanto assim, mas um pouquinho mais complicadas no caso do capítulo 7. E já vou passar orientações para vocês para o capítulo 8. Não está descrito lá na atividade, mas eu já vou orientar vocês por aqui também para já começar a estudar o capítulo 8, que eu acho que vocês já têm o livro 2. Já recebeu o livro 2, o livro 3, vocês já receberam? Sim. Sim, né? Então, eu vou começar a pedir já conteúdos desse livro, do livro 3, para vocês. E aí, quem já quiser ir adiantando, já pode começar a estudar o capítulo 8, que vai ser o tema da nossa próxima semana. Eu não coloquei lá no Tarefas, no Alunos Book, mas eu já estou falando por aqui. Eu perguntei ao Danilo se eu poderia orientar por aqui alguma atividade, ele falou que sim. Então, fiquem atentos. A gente vai fazer as atividades, eu vou dar uma introdução ao capítulo 8, é uma introdução, tá? E o que você vai fazer? Quem não registrou as atividades do Tarefas Online ainda, vai lá e registra as respostas no Tarefa Online do capítulo 7, tá? Tem que registrar. Se você tiver alguma atividade dos outros capítulos que você não registrou, pode ir lá no Tarefas Online, na plataforma SAS, e registrar todas as atividades que você não registrou, tá bom? Para a gente poder fechar esse primeiro momento de nota. Então, quem deve atividade, né, dos capítulos anteriores, de todos os capítulos anteriores, vai lá na plataforma e insere todas as respostas. Até o capítulo 7 tem que estar completo lá na plataforma.
O capítulo 8 é para você já começar a ir estudando. Como assim? Dá fazer uma leitura, entender do que se trata. Eu vou dar uma introdução agora, então você faz uma leitura aí na sua casa para você se basear aí em conteúdos para a próxima aula, né? Ter o que se basear para conteúdos para a próxima aula. Beleza, pessoal? Tudo certo? Tá bom para vocês assim? Entenderam? Não está escrito lá. Fala, Flávia. Você falou que tem que estar todas as atividades no SAS. É do capítulo 5 até o capítulo 7, no caso, né? Os três. Isso. Os capítulos... também. Os anteriores, são todos, na verdade. Os que eu estou falando a princípio são esses capítulos, os 5, 6 e o 7, que foram os que a gente estudou nesse período, né? Então eu quero que eles estejam completos lá. Os outros, nós fizemos na sala de aula, os outros capítulos. Então, quem não fez também alguma atividade deles, também vai lá e coloca, pode colocar. Mas os principais são os 5, 6 e o 7, tá bom, pessoal? Que são os capítulos que a gente estudou aqui via ferramenta online. Beleza? Eu vim de Vitória, o meu livro foi para escola que eu estava lá, então ainda está chegando. Você tem acesso ao portal SAS? Sim. Sim, então lá tem todos os livros disponíveis, tá? Você começa a estudar por lá até chegar o livro físico para você, tá bom? Tá. Livro 3, beleza? Acorda, Eric. Olha como que o cara está assistindo a aula. Dormindo, olha lá. Vocês estão vendo aí, lá, ó. Lá na câmera do Eric, lá embaixo. O cara está deitado, assistindo a aula deitado. Cadê o material, Eric, para acompanhar a aula? Aula online, né? Olha lá. Beleza, então, pessoal. Peguem aí, a gente vai resolver a atividade número 5, atividade número 8 e 9... 8 não, 9 e 10. 5, 9 e 10. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, evidentemente, com vocês. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. A atividade 5, ela vai... Tá. A atividade 5... Só um minuto. Oxe, o mouse hoje tá... Porreta. Vamos lá. Beleza. Vocês tentaram resolver, vocês conseguiram fazer essas atividades com tranquilidade? Por que eu parei para falar sobre elas? Eu posso falar sobre outro capítulo também, para mim é tranquilo, tá? Mas por que eu parei para falar sobre elas? Porque muitos alunos, quem chegando, pessoal, vai colocando o nome lá no chat. Muitos alunos vieram me perguntando no particular sobre esse tipo de questão aqui, ó, a questão 5, que envolve os números quânticos, tá? Então eu resolvi falar um pouquinho delas porque é importante que vocês saibam um pouquinho a respeito desse tipo de informação. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês aqui. O que vocês me falam a respeito desse tipo de questão aqui, pessoal? Ó, vocês têm alguma dificuldade? Faz um sinal aí para mim no vídeo. Tem alguma dificuldade? Tem dificuldade nesse tipo de questão? Beleza. Então, porque são questões bem comuns, tá bom? Então, provavelmente vocês vão topar isso em algum momento. Então, vale a pena a gente parar para poder estudar esse tipo de questão, tá? Então, vamos lá. A questão 5, ela é uma questão que envolve aí os números quânticos. Então, para a gente poder entender questões normalmente que envolvem os números quânticos, a gente tem que ter duas situações marcadas aí na cabeça, na verdade. A primeira situação é saber o que significam esses números. Eles representam alguma informação. Então, que informação esses números representam? O que é o N? O que é o L? O que é o M? Quando você me perguntar alguma coisa no chat, beleza. Vou deixar aqui no cantinho, só para a gente ir acompanhando. Se chegar alguma mensagem, eu ver. Eu podia reduzir mais, mas não reduz, né? Maldito. Então, olha só. O que é o N? O que é o L? O que é o ML? Tá? O MS. O que significa cada um desses números é o primeiro passo. Por quê? Porque esse número, esse conjunto de números aqui,
ele vai te dar um valor na distribuição eletrônica, que é o nosso segundo item importante para resolver esse tipo de questão. Então, o primeiro item, a primeira ideia que você tem que ter na sua cabeça para resolver isso aqui é: o que significa esses números? O que eles significam? O que é o 4? O que é o 0 mais meio? O que isso representa? Isso é o primeiro passo. Segundo, quando você entender essa informação vai gerar um valor na distribuição eletrônica. Então, você precisa ter a distribuição eletrônica também aí marcada na sua cabeça para você poder visualizar qual é a informação real que está sendo representada aí pelo conjunto de números quânticos. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Então, olha só. Vou pegar o meu Word. Deixa eu criar umas coisinhas aqui para você. Pode levar um tempinho, mas um tempinho não, vai ser bem rápido. Vou fazer com isso aqui mesmo. Caixinha de texto. Não gosto muito, mas tá. Vou fazer aqui, ó. Toda vez que a gente tem aqueles valores, estão enxergando a minha tela? O meu Word? Sim. Beleza? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer. Opa! A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que quando nós formos mexer com aqueles números, com os números quânticos, nós vamos fazer. Opa, caramba! Nós vamos fazer a distribuição em orbitais. Opa! Essa distribuição, ela vai ser feita por essas caixinhas aqui. Eu vou aumentar o tamanho, o zoom da tela. Ela é feita por essas caixinhas, né? Essas caixinhas representam os orbitais. Então, ó, uma caixinha é o orbital S. 3 caixinhas. Eu vou ter um toque aqui com essas caixinhas mal posicionadas em posições. 3 caixinhas vão ser o orbital P, tá? Então, o orbital P, ou melhor dizendo, desculpa, uma caixinha vai ser o subnível S, representado por um único orbital, tá bom? 3 caixinhas representam o subnível P, que tem aí 6 elétrons na sua estrutura, e 4 caixinhas, vem cá, mouse, hoje você tá... 5 caixinhas, desculpa, representa o subnível D. Por quê? Ó, no subnível S, a gente encontra 2 elétrons. Então, cadê? Aqui. Então, nós vamos colocar um elétron para cima, representado por uma setinha. Deixa eu virar ela. Um elétronzinho, odeio isso, ó, ela não fica certinho. Um elétronzinho para baixo, portanto, no subnível S, a gente encontra no máximo 2 elétrons, que é justamente... Oh, caramba, hoje o meu mouse está assim, falando assim, você não vai mexer em nada. Que ódio que eu tenho disso. E um subnível aqui. Tá bom, vou deixar assim, tá bom, pessoal? Ela vai ficar meio torta. Então, olha só. A gente tem 2 elétrons no subnível S, né? Cada caixinha dessa aqui é um orbital. Então, no máximo dentro dela vão caber 2 elétrons, sempre em cada uma delas. Se aqui é o S e tem 2, o P, como são 3 caixinhas, 3 orbitais, nós vamos ter 6 elétrons. O D, nós vamos ter 10 elétrons e o F, nós teremos 14 elétrons. Alguma pergunta? Ó, 5, 6, 7. 3, 6, 7, tá? Então, subnível S, 2 elétrons, subnível P, 6 elétrons, subnível D, 10 elétrons e subnível F, 14 elétrons distribuídos
ao longo de cada caixinha, sendo que cada caixinha representa um orbital, tá? Um orbital que forma aquele subnível e cada orbital, ou seja, cada caixinha dessa aqui, sempre terão que ter 2 elétrons em posições contrárias. Os elétrons, eles vão ser representados pelas setinhas. Então, vamos lá. O que significa o N? O N, ele representa o número quântico principal. Portanto, ele vai indicar um valor que vai estar compreendido de 1 até 7. Portanto, aqui, N igual a 4. Eu sei que para o átomo A, deixa eu vir aqui agora, para o átomo A, nós temos 4. Esse vai ser o... O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essas informações, esses números aqui, e vou transformar esses números em um valor de distribuição eletrônica. Então, é o primeiro passo que você faz. Ali eu só dei uma explicação dos orbitais, tá bom, pessoal? Agora eu vou responder a questão. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para os números, vou entender o que eles representam, e vou transformar esse conjunto de números aqui, eu vou transformar ele em um valor da distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Primeiro, 4. Esse número aqui ele nunca muda, tá? 4. Agora, o L ele representa o subnível. Qual é o subnível em que se encontram esses elétrons? Então, vamos lá. O S é representado... Então, o L representa o subnível. O S vale 0, o P vale 1, o F vale 2, o D vale 2 e o F vale 3. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Logo, a gente tem aqui um elétron que vai estar no nível 4, subnível S. Por que S? Porque S vale 0. L é igual a 0 por S. Então, é o 4S. 4S. Vamos lá. ML. O ML, ele vai ser justamente o valor de cada orbital, da posição do elétron nos orbitais. É o seguinte, pessoal. Vou pegar aqui agora e tentar fazer... Deixa eu pegar aqui, inserir. Vou fazer uma outra caixinha de texto aqui. Essa sem linha. Só um minutinho. Preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Então, olha só. Cada quadrinho desse aqui, em cada subnível, cada quadrinho desse vai equivaler a um valor de número quântico, que a gente chama de número quântico magnético. Então, olha só. 0. Para o subnível P, a gente vai ter de 0 a menos 1. 1. Opa, apareceu um monte, quer ver? Só um minuto. Menos 1. Aí. E aqui, ó. Então, o subnível P, ele vai de menos 1 a mais 1. O subnível... Tá vendo? Então, agora, perceba o seguinte, ó. Que nesses dois primeiros números aqui, eu indico qual a camada e qual o subnível. Agora, eu vou indicar aqui quantos elétrons existem nesse subnível. Então, veja que interessante. Os dois primeiros valores, eles vão me dizer quem é o nível e o subnível. Já os dois segundos valores aqui, os dois outros valores, o ml e o ms, eles vão me indicar quantos elétrons existem nesse subnível. Então, agora eu vou ver quantos elétrons tem. Eu sei que, para o átomo A, a distribuição eletrônica vai parar no nível 4, subnível S. Tá? Com esses dois números. Agora, a minha pergunta é, quantos elétrons tem nesse subnível?
que é o que eu vou ver com esses dois outros valores aqui. Para isso, eu tenho que entender o que é esse zero e o que é esse mais meio. O mais meio ou menos meio vai indicar a posição dos elétrons na hora que eles vão entrar nos orbitais. Então, na hora que você for distribuir, você vai ter uma posição ou um valor, melhor dizendo, um valor de número quântico de spin, que é esse último aqui, ó, número quântico de spin, que vai indicar para você qual é o valor ou qual é o número que representa o primeiro elétron a entrar no meu orbital. Lembrando que, para distribuir os elétrons ao longo dos orbitais, a gente tem que responder ou obedecer à regra de Rand. Deixa eu só terminar de fazer aqui os valores para vocês. Então, aqui, ó, para o subnível D, é o do menos 2 até o mais 2. Demora um pouquinho, porque como eu não tenho a lousa digitalizadora, é tudo artesanal, tá bom? Tá, ó, vou parar aqui porque eu acho que o exercício não chega até o F, não, tá? Ele não vem até o F, não, ele vem até o P. Então, ó, a gente tem o S. Qual é o conjunto de números quânticos para o S? O S vale 0 para o L. E o ML, número quântico magnético, tá? Não é o secundário, magnético, aqui, ó, vai valer 0 também, para o S. Já para o P, nós vamos ter aqui, ó, um L igual a 1, como no caso do item D, um L igual a 1, e um ML que varia de menos 1 até mais 1. Isso daqui, esses valores aqui, dependem de como eu vou distribuir os elétrons. Então, vamos lá, ó. Átomo A, 4s. Aí ele diz o seguinte, agora eu vou descobrir quantos elétrons. Em relação aos átomos dos elementos indicados, considerando que o primeiro elétron, olha só, ele sempre vai te dar essa informação. Qual é o valor do ms que deve ser considerado quando você colocar o primeiro elétron? Se tiver alguém falando alguma coisa no chat. Ah, pessoal, se o Pedro chegar aí, o Pedro Lorenzucci, hoje é aniversário dele, tá? Vocês me falam para eu poder dar os parabéns aqui, que eu nem vi, que eu não estou vendo vocês pela câmera, porque eu estou com a telinha aqui. Tá, Pedro, tá aí? Se Pedro chegou, feliz aniversário, Pedro. Não sei se ele veio, mas enfim. Feliz aniversário, tá registrado aí. Olha só, estão entendendo o que eu estou falando? Faz um sinal para mim aí. Pessoal? Sim, um positivo, um negativo. Yes. Sim, todos, beleza? Então, ó, 4S. Um exercício, ele sempre vai indicar para a gente, vamos acelerar, o exercício sempre vai indicar para a gente qual é o valor do primeiro elétron a entrar no orbital. Então, olha só, nesse caso aqui, o orbital, o primeiro elétron a entrar no orbital, ele tem um valor de menos meio. Então, eu já sei que é diferente desse aqui, ó. Não é o primeiro que vai entrar lá. Portanto, vamos lá, ó. Deixa eu pegar essa setinha para cá. 2 elétrons. Cada elétron é representado pelo número quântico de spin e por uma setinha. Então, ele fala o seguinte, eu estou no nível 4, subnível S. Agora eu vou descobrir quantos elétrons tem aqui. Como eu sei que o primeiro elétron, independente se ele vai estar com a setinha para baixo ou para cima, tá? Independente. Como eu sei que o primeiro elétron a entrar, ele tem o spin menos meio, então, ó, coloquei um elétron, menos meio. Logo, eu tenho que olhar a minha sequência aqui de números quânticos, aqui, ó, e verificar, é menos meio? Não, é mais meio. Então, quer dizer que eu vou ter que colocar mais um elétron aqui. Pronto, agora faz sentido, ó. Nível 4, subnível S,
lá no quadrinho, lá na caixinha que tem o valor 0, então na caixinha que tem o valor 0, vão existir 2 elétrons. Por que eu sei que são 2 elétrons? Porque no exercício ele fala assim, que o primeiro elétron que quando vai entrar aqui, o primeiro, ele tem spin menos meio. Se a informação está me dando um spin mais meio, logo eu sei que eu vou ter que colocar 2 elétrons. Portanto, a distribuição desse átomo vai chegar no 4s2, que é esse valor aqui, ó. Entendeu? Aí, o que você vai fazer? O que ele pede? Ele pede assim, qual é o número atômico dos átomos? Para eu saber o número atômico, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a distribuição eletrônica até esse ponto aqui, até o 4s2. Então, eu vou lá, ó, 1s2, sempre começa nesse, né? Deixa eu dar um espacinho aqui, porque senão ele vai dar um erro. 1s2, 2s2, 2p6, e agora? 3s2, 3p6, 4s2. Essa é a distribuição aqui, ó. Então, veja, esses valores aqui para trás, ó, esses daqui, é o que eu tenho que estar na minha cabeça. Porque esse número aqui, ele vai me dar sempre o último valor da distribuição, entendeu? Ele vai sempre me dar o último valor da distribuição. Olha esse caso aqui, ó. Vou fazer o item B para ver se vocês vão pegar o jeito. Então, qual é o número atômico do átomo A? O átomo A, ele vai ter aí um número atômico Z igual a 20. É o cálcio, se não me engano. Então, vamos lá. Me ajudem. Informação fácil para vocês. Qual é o nível e o subnível do átomo B? Eu quero saber só o nível e o subnível. Não quero saber quantos elétrons tem ali dentro. Só é o nível e o subnível. 3 e D. O nível é 3. E o subnível? Lembra que o 0 é... D. Isso, subnível D. S é 0. Então, ó, quando L for 0, eu estou falando do subnível S. Quando L for igual a 1, eu estou falando do subnível P, como no caso do D aqui, ó, e do G. Quando L for igual a 2, eu estou falando do subnível D. Então, é 3D. Entendeu? Agora, deu para pegar? 3D. Esse valor que eu vou descobrir aqui é o último valor da minha distribuição, é o último. Então, para eu determinar o número atômico, eu vou ter que fazer a distribuição até chegar nesse valor que eu estou descobrindo aqui. Esse é o ponto limite, é o valor final. Tá, se é o 3D, então ele está aqui, ó, em 5 caixinhas. Por que eu tenho que colocar essas 5 caixinhas aqui? Porque representam os 5 orbitais que formam o subnível D. Eles variam de -2 a +2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que esse valor aqui, o número quântico magnético, ele vai estar +2. Então eu vou ter que colocar elétrons aqui dentro até que eu atinja o +2. Sempre começando dessa... não tem uma, digamos assim, não é obrigatório isso que eu estou falando, mas é uma recomendação, porque os exercícios, normalmente eles vão tratar dessa forma aqui. Eles sempre vão começar a distribuir os elétrons dessa posição aqui, pessoal, ó, da posição da esquerda para a direita. Então eu começo sempre posicionando os meus elétrons, a princípio, nos orbitais mais à esquerda, até preencher os orbitais da direita. Então, veja bem, eu vou ter que colocar elétrons, então eu vou ter que colocar setinhas até chegar ao subnível, ao valor de +2, que é o que ele está me dizendo aqui, ó. Você vai colocar elétrons até você chegar no quadrinho ou no orbital
em que o valor é mais 2. Logo, eu vou ter que chegar aqui. Bom, como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Me respondam se sim ou não. Eu posso fazer isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando elétrons. E estou chegando até o mais 2. Eu posso fazer isso? Não, você tem que colocar tudo da setinha para cima, depois para botar para baixo. Boa, muito boa, muito bem. Eu tenho que obedecer à regra de Rand. Isso, eu tenho que obedecer à regra de Rand. E a regra de Rand me diz o seguinte, que eu tenho que, obrigatoriamente, antes de completar, ou seja, antes de colocar um elétron para cima e outro para baixo, eu tenho que, antes de fazer esse complemento, completar cada orbital, eu tenho que colocar um elétron em cada caixinha, ou seja, cada orbital, antes de ter 2 elétrons, tem que ter pelo menos um dentro dele. Então, o que que eu faço? Vou colocando sempre primeiro um. Pode ser apontando para cima ou apontando para baixo, tá? Não importa para onde ele aponta, tá? Desde que eu obedeça isso aqui. Depois que eu completei cada um deles com um elétron, aí sim, eu posso vir completando os outros. Mas veja bem, eu preciso completar alguma coisa aqui para esse cara? Perceba o seguinte, ó, que quando eu fui colocando um elétron para cima em cada orbital, chegou aqui no último, eu atingi justamente, ó, o mais 2. Pronto. E o spin, ó, é menos meio. Então, ó, o primeiro elétron entrou no orbital e o seu spin é menos meio. Então, tá certo, paro aí. Ah, se fosse mais meio aqui. Se fosse mais meio, o que eu teria que fazer? Ao invés de menos meio. Se fosse ali, ao invés de mais meio, esse valor ali, fosse menos meio. Porque no desculpa. Se ao invés do menos meio aqui fosse mais meio, quantos elétrons teriam no subnível D? De acordo com esse exercício aqui. Ó, primeiro eu tenho que colocar... Ó, 10 elétrons? 10 elétrons, porque veja bem, o menos meio, ele indica o primeiro, olha aqui, o exercício fala, ó, o primeiro elétron a entrar lá. Então, quem foi o primeiro a entrar? Foi esse com a setinha para cima. Então, quer dizer que o segundo tem que ter um valor contrário. Se esse é menos meio, somente o para baixo é que poderia ser mais meio. Entenderam? Então, tudo vai ser indicado, a quantidade de elétrons. Opa, hoje o mouse está impossível. A quantidade de elétrons, ela vai ser indicada justamente por esses dois números aqui, ó. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não? Deu para entender? Então, qual é o número quântico desse indivíduo? É só pegar essa distribuição aqui de cima, ó, e jogar aqui para baixo. Porque vai ser isso aqui, um S2, 2S2, essa é a sequência, tá, pessoal? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Só que somos D5, então qual é o número atômico desse indivíduo aqui? Z é igual a 25. Opa, 256 nem existe. Deu para entender? Por enquanto? Vamos lá, rapidinho. Agora esse aqui. Qual é o nível e subnível desse aqui? Do D? 4P? 4P, perfeito. Então, vou botar aqui, ó, 4P. Eita. 4P, PPP. Agora vamos descobrir quantos elétrons tem nesse subnível P. Bom, eu vou ter que colocar elétrons até chegar à caixinha que vale 0. E o elétron, o último elétron que eu vou colocar lá, ele vai ter um spin de menos meio.
Então, eu sei que esse menos meio aqui vai ser o primeiro elétron a entrar no orbital, porque ele que tem menos meio. Entenderam? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Para o subnível P, aí agora eu venho para o P. Deixa eu apagar aqui. Ó, copiem isso aí, ó. O D com 5 elétronzinhos para cima. Para o subnível P, aqui, ó. O P, ele varia de -1 até +1. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, para o elemento D, para o elemento D, nós vamos ter aí o seguinte, ó. O primeiro elétron, deixa eu tirar daqui e colocar aqui para não ficar repetido. O primeiro elétron, menos meio. Eu não posso colocar outro elétron já direto aqui para baixo, com setinha para baixo. Eu tenho que colocar primeiro em cada quadrinho. Opa, cheguei ao 0 menos meio. A esse valor aqui, ó, 0 menos meio. Cheguei, né? Porque ó, o primeiro elétron que eu colocar no orbital tem spin menos meio. Então, é 4p2. Deu para entender? Aí o 4p2 é depois desse aqui, ó. É quase uma sequência. Ctrl V. 3d10. Aí nós vamos ter um Z. Opa. Um Z. Ei. Igual a 32. É o enxofre. Enxofre é louco. Não sei. Vamos lá. Para o G. Vamos lá, pessoal. O G, ó. O G, ele também é 4p, não é verdade? Concordam comigo? Daí, 4p. Certo? Agora eu vou descobrir quantos elétrons tem dentro do subnível P desse elemento. Então, ó, eu sei que o último, isso daqui tem tudo a ver, essas informações, se eu não falei, tá? Essas duas informações têm a ver com o último elétron que vai entrar, ou seja, a última setinha que você vai posicionar nas caixinhas, ela tem que ter essa informação aqui. Então, qual é a informação do último elétron? Ele vai estar posicionado no orbital +1 e ele tem um spin de +meio. Então, quer dizer que ele vai estar posicionado nesse orbital aqui, +1, e o seu spin é de +meio. Se é +meio, não pode ser o primeiro que vai entrar lá, porque o primeiro tem spin -meio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Regra de Rand, -1, 0 e 1. Ó, todos os orbitais com pelo menos um elétron antes de completar. Todos esses primeiros elétrons que entraram nos meus orbitais aqui, eles têm spin de -meio. Então, por enquanto, eu tenho o valor do +1 aqui, só que, tá certo, esse valor aqui, só que esse valor aqui, o spin, tá errado, porque ele tá marcando lá para mim agora no momento, -meio, e eu tenho que chegar ao +meio. Como que eu faço então? Agora eu completo cada orbital, ó. +meio. Odeio esse hoje que ele trava o movimento. +meio. +meio. Agora sim. Agora faz sentido, ó. Todos esses outros elétrons posicionados para baixo, eles têm spin de +meio. Os para cima -meio e os para baixo +meio. Portanto, o último elétron que entrou aqui na caixinha de +1, nesse valor, ele tem o spin de +meio, justamente o que está mandando aqui, ó. Vai lá para o nível 4, subnível P, no quadrinho, no orbital +1, você vai ter que ter o último elétron apontando para +meio.
Então eu... Caramba, meu mouse hoje dá vontade de arremessar ele longe já. Ó, subnível P, caixinha do mais 1. O último elétron tem que ter mais meio. Por que que não foi esse, professor, quando você colocou no começo? Porque o primeiro elétron, segundo o exercício, tem subnível ou tem spin de menos meio. Beleza? Então aqui a gente vai ter um 4p6. Tá bom? Se é o 4p6, é a mesma coisa que esse daqui de cima, só tá completo o último nível. Então aqui a gente tem um Z igual a 36. Tudo bem? Beleza? E aí? Pessoal? Alô? Ué. Como estamos? Bem, olha o tempo. Bem, não, porque os outros dois são bem rápidos. Tranquilo para esse tipo de exercício agora. Primeira série. Sim. Sim. Não. Meu Deus, estou morrendo. Marina, Lorenzo, Oi, Diego, tudo certo? Ana, tranquilo? Sim. Buffon, Rania, tudo beleza para vocês? Júlia, todas tranquilo? Que são duas, tem várias. Aline, Caio, Arthur. Muito Sim. legal, Arthur, esse movimento que você está fazendo com as canetas. Tranquilo? Tranquilo para vocês? Sim, para todo mundo? Então vamos lá, pessoal. Bem tranquilo, deixa eu dar as respostas para vocês aqui. Então vamos para a letra B. Essa é a letra A, tá? Responder os números atômicos. As famílias e os períodos, professor. Pelo amor de Deus, né, gente? Ó, a família, é só você olhar lá quem é o elemento de número 20, 25, 32 e 36 na tabela periódica, ou simplesmente vir aqui, ó, 4S2. Vamos lá. 4S2 significa que ele está no quarto período, na família 2. Quando o subnível for, no caso aqui, o D, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar esse elemento aqui, está no quarto período. A camada de valência sempre indica o período, tá bom? O Google está capturando a minha voz, galera, aqui. E botando algumas coisas. Olha aqui. Olha o que apareceu aqui para mim. Olha isso. Odeio o jeito que ele está falando. Quem te falou isso, Google? Eu não te falei isso, meu amigo. Você tá doido? Ele captura sua voz, hein? É o algoritmo. Que Cuidado, isso? hein? Skynet vindo aí. Então, veja bem. 4. No caso, quando o subnível terminar em D, o que você vai fazer? O período é a camada de valência. Então, quarto período. E quem é a família? Você vai pegar os elétrons da camada de valência, isso só quando termina com o D, com o subnível mais energético for o D. Você vai pegar os elétrons da camada de valência e somar com os elétrons do subnível mais energético. Então, você tem um elemento que está no quarto período, no grupo 7. Por que grupo 7? 5 elétrons do subnível D, mais 2 elétrons da camada de valência. Isso só vale para os elementos que terminam em D. Todos os elementos que terminam em F, todos os elementos que o subnível mais energético for o F, você vai ter aí todos eles posicionados na família 3 da tabela periódica. 3, tá? Não é 13 não, é 3, tá bom? Então, ó, se o elemento terminar em SP, aí você olha o número de elétrons da camada de valência, que você vai saber a família. Se ele terminar em D, você vai pegar os elétrons do subnível D e somar com os elétrons da camada de valência. Se ele terminar em F, você simplesmente vai tocar o bonde e falar que ele está na família 3, tá bom?
Então vamos lá. Ó, acabou a aula, eu vou pegar mais 5 minutinhos, que eu tenho até 9 horas para passar as respostas. A ordem crescente de raio atômico. Então a gente tem o G, que vai ser menor que o D. Aí é só olhar a posição na tabela, que é menor que o B, que é menor que o A. E a letra C, ele pede a ordem crescente do potencial de ionização. Crescente, do menor para o maior. Então, A menor que B, menor que D, que é menor que G. Aí, como é que você sabe isso? Pega a tabela periódica e olha a posição. Quem são esses elementos? Você já tem o número atômico, então você já sabe quem são esses elementos. Vai na tabela periódica, posiciona esses elementos na tabela periódica e verifica. Jovem mancebo. Quer ver? Ó, tabela FIP. Tabela FIP é para vender carro. Só um minuto. Eu vou abrir aqui. Guia. Ixi, cruz credo. Que isso? Olha só, pessoal. Igual aqui, ó. Você vem na tabela e posiciona. Ó, o 20 é o cálcio, o 25 é o manganês, o 32 e o 36. Vixe, estão tudo no mesmo período. Ó, 20, 25, 32, germânio e 36, que é o criptônio. Facinho, mais fácil ainda. Tá bom? Muito mais fácil. Eu estou olhando para o celular de baixo. Ó, de novo, meu celular pegou esse... Ele está capturando mesmo minha voz hoje. Beleza? Vamos lá, então, agora para o 8. O 8 é muito fácil. A proposta 8, tá? Para a gente acabar aí. A proposta 8. Deixa eu ver se Danilo não está desesperado já falando alguma coisa aqui. A proposta 8. Olha só. Atividade proposta número 8. 8 não, desculpa. 9. Isso. Porque a 8 é de marcar X. Não é isso? Não, a 8 não é de marcar X, não. Ó, número 8. Vamos lá, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus, mouse, me ajuda. Hoje você tá difícil de mexer com você. Tô com vontade de arrebentar essa mouse. Sou meio chato com isso. Ó, fácil, ó. Esse exercício a gente já fez ele. Não, já fez ele. Já fez um parecido com ele. Não vamos fazer de novo. A gente já fez ele. Aonde? A gente já fez aqui, ó. Eu fiz com vocês esse. Olhem o vídeo da última gravação que vocês vão conseguir fazer o 8. Então, eu vou fazer o 9 e o 10. O 9, pessoal, bem tranquilo. Na verdade, eu vou explicar como faz. Olha só. O que você vai fazer? Você vai ter que descobrir o raio iônico do sódio e do estrôncio. É só você pensar o seguinte, que quando você tem uma sequência de 3 elementos, igual aqui, ó, lítio, sódio e cálcio, cálcio, estrôncio e bário, né? O elemento que está no meio, os elementos que ficam no meio, eles terão sempre informações, normalmente, tá, pessoal? Informações médias dos elementos que estão entre eles. Então, o que eu quero dizer? O sódio. Para eu determinar o raio iônico do sódio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o raio iônico do lítio, somar com o raio iônico do cálcio, porque eles estão no mesmo grupo, aqui, ó, mesmo grupo, são grupos distintos. Então, eu vou pegar o raio do lítio, somar com o raio do cálcio, do potássio, desculpa, dividir esse raio por 2, e o raio e o valor médio vai ser o valor do sódio. Então, ó, se você pegar o valor do sódio que você encontrar, somar com o rubídio e dividir por 2, você vai encontrar uma informação próxima a essa daqui. Se você tá vendo? Igual aqui, ó. Se você pegar esses valores e somar e dividir, você vai ter informações muito próximas. Então, normalmente, os elementos que estão no meio de uma tríade, no meio, eles vão ter informações aí médias entre os 2 elementos que estão entre eles, né? Entre ele. Beleza? Então, é só pegar os 2 valores,
dividir por 2, que você vai obter o raio do sódio e o raio do estronço. Você faz a mesma coisa. Tá bem fácil. Número 10 é bem tranquilo, pessoal. Olha só, se todos os átomos são neutros, é só você pensar. Se o átomo tem 18 elétrons, 17 elétrons, 11 elétrons e 2 elétrons, e você tem a tabela periódica na sua mão, se o átomo está neutro, é só você lembrar o seguinte. Quando o átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu já sei que o número atômico desses átomos, respectivamente, são 18, 17, 11 e 2. Se ele está pedindo para usar a distribuição eletrônica, então você vai ter que fazer distribuição eletrônica. Aí você vem para o átomo A. Eu já vou pegar até aqui em cima. Ó. Ele tem 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui tem 18. Ó. Então, a qual família esse átomo pertence? Ele pertence à família. Ou, a qual período? Ele pertence ao terceiro período. A camada de valência sempre indica o período. Ele indica o terceiro período. Qual é a família? Aí eu vou pegar os elétrons da camada de valência, como ele terminou em P, eu vou somar todos os elétrons da camada de valência. Então, aqui a gente tem 8 elétrons. E acrescentar a essa soma 10. Então, a gente tem que esse elemento é do terceiro período, família, terceiro período, barra, família 18. Tudo bem? Meu Deus, já passei da hora, não? Bastante, né? Deu para entender isso aqui? Agora vamos pegar aqui o elemento B. Bom, o B, ele tem 17. Se ele tem 17, é só você pegar isso aqui, ó. Aqui tem 18. Então, opa. 17. A qual período esse elemento pertence? Terceiro período. Qual família? Qual é a família? Grita aí para mim. Berra daí da câmera. Qual família do elemento B? 17. 17, boa. Vamos lá. Elemento C, 11 elétrons. Elemento C, 11 elétrons, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó, 10, 11. Então, aí. Qual o período desse elemento? Terceiro período. Olha só como todos estão no mesmo período. Período, família. Qual a família? Grita. 1. E o elemento D tem 2 elétrons. Precisa fazer a distribuição para 2 elétrons? 1s2. Período. Qual é o período? Primeiro período. Família o quê? 2. Família 2. Isso. Ei, não é não. Esse daqui é uma distribuição especial. Quem é esse elemento? Família É o Hélio. 18. Essa é a distribuição do hélio. Cuidado para não cair nessa pegadinha. 1s2 é a distribuição do hélio, igual a 1s1 é a distribuição do hidrogênio. São distribuições especiais. A do hélio e do hidrogênio. O hidrogênio é 1s1 e o hélio é 1s2, desrespeitando o que a gente já vinha estudando aí a respeito dessa característica da distribuição eletrônica. Beleza? Então anotem aí para tomar cuidado com isso. Família 1. Beleza? Aí ele pede o seguinte. Depois ele pede na letra B, ele pede o quê? Ele pede... o que ele pede? A ordem
Deixa eu ver. A ordem crescente dos potenciais de ionização. Crescente. Crescente. Vai sair do menor potencial para o maior potencial. Potencial de ionização. Aí você vem aqui, ó. O que é o potencial de ionização? Meu Deus, que esse professor está falando aqui, ó. Então, ó. Potencial ou energia de ionização, ela tem essa tendência. Ó, cresce nesse sentido. Então, eu vou pegar os meus elementos e organizar nesse sentido. A gente vai ter aí C menor do que o A. Deixa eu ver aqui. CA. Não, desculpa. C menor que o B, menor que terceiro, família 18. Ali são na família 18 e são os maiores potenciais da família 18. Apesar dela não entrar, tá? Não sei o que aquele exercício então vai ficar aqui. AD. Menor do que D. Isso aí. O C eu sei porque ele é da família 1. O potencial de ionização da família 1 é bem pequeno. Depois da família 17, se eu comparo a família 17, que são os halogênios, com os gases nobres, apesar de que os gases nobres, muitos autores não consideram que eles entram, os gases nobres, você vai ter aí o potencial da família 17 menor do que da família 18. E aí na família, o hélio é o maior potencial de todos. Tá bom? Então ficou assim, CBAD. Beleza? Tranquilo? Nossa, passamos quase, a professora Andressa vai pegar, ó. Fiz um sinal que não pode, vai estar gravado. Desculpa. Mas, olha só, pessoal. Entendido? Quem não terminou, termine, por favor. Ok? Todos marcaram aqui o nome, presença. Muito obrigado, tá, pela participação de vocês. E me procurem qualquer coisa para resolver os outros exercícios. Estudem, comecem a ler o capítulo 8, tá bom? Ler, somente a leitura. Beleza? Então tá, ó. Tchau, até a próxima aula.